Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal BC Fé, Escola Bíblica à Distância. Como você sabe, nós estudamos a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Fé, Fidelidade e Força, um estudo de Josué, Juízes e Ruth. Hoje, na lição de número 3, o tema será a fé permanente. Já chegamos à terceira lição desse trimestre. Como você tem visto nas lições anteriores, a permanência na fé bíblica é um desafio. A verdade é que muitos abraçam a fé, mas quando precisam enfrentar obstáculos, esperar milagres e seguir firmes, desfalecem. Sabemos que Josué e os israelitas conquistaram Canaã em pelo menos 3 guerras. 31 reis e 7 nações foram subjugados. Seus nomes são registrados no capítulo 12. O comentário bíblico wesleyana diz que, a partir do momento da renovação da aliança no Monte Ebal, até a morte de Josué, as pessoas serviram ao Senhor. A razão explícita para este serviço fiel era que estes israelitas tinham visto toda aquela grande obra do Senhor. Os israelitas foram constantemente lembrados por Josué a respeito do que tinham testemunhado. Para dar início ao nosso estudo nessa semana, eu convido a você nos acompanhar na leitura da Bíblia em Juízes, capítulo 2, verso 7. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez estudar a tua palavra. Nos abençoa no estudo dessa lição. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. A fé permanente é vital para a prática de uma obediência irrestrita. Vemos isso de maneira impressionante nos capítulos 6 ao 12 de Josué. É fato que, quando Israel entra em Canaã, o faz de maneira gloriosa, tomando a cidade de Jericó. Mas isso não foi empecilho para que se tivesse problemas e que ajustes fossem implementados. Seguem-se outras vitórias, mas em todo o tempo o povo é desafiado à santificação e exercício de uma fé permanente. Temos nos capítulos 6 e 7 as mais fabulosas batalhas que os israelitas precisaram enfrentar: Jericó e Ai. Em ambas são múltiplos os ensinamentos. A queda de Jericó. Jericó é chamada de a cidade das palmeiras e é tida como a cidade habitada mais antiga do mundo. Isso mesmo. É a primeira cidade a ser avistada por Moisés do Monte Nebo. Sua conquista foi milagrosa, porque a cidade foi entregue de maneira sobrenatural, sem que os israelitas precisassem lutar, mas apenas marchar. Inicialmente, para evitar um cerco prolongado que pudesse desencorajar Israel e, ao mesmo tempo, encorajar os habitantes da cidade e as nações circunvizinhas. Uma vitória rápida e milagrosa seria a evidência, veja, de que o Senhor estava presente. Mostrar para Israel que não seria por suas forças a vitória, mas pelo poder e fidelidade de Deus.
aumentar a fé dos israelitas para seguirem confiantes. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Josué capítulo 6, verso 2 ao 5. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Segundo os comentários do Antigo Testamento de Josué, de Martin Oldstra, a ênfase principal está no ato de Deus: dar a cidade nas mãos de Israel. Entretanto, abundante explanação verbal precede e cerca tal ato. Quando Jericó cai, será tanto um ato de fé como um ato de Deus. A fé se apegará à veracidade da palavra de Deus referente ao ato que ele está para realizar. Deus garante a Josué que entregará, ou que já entregou, você pode ver isso em Josué capítulo 1, verso 3, a cidade de Jericó, seu rei e seus guerreiros poderosos ao poder de Israel. O autor ainda destaca que, embora a cidade fosse tomada sem o combate regular, a presença simbólica de homens armados pretendia atemorizar o coração dos habitantes de Jericó. A primeira de todas as cidades da terra prometida viria a pertencer a Israel mediante um mero grito bradado ao comando de Josué, o servo do Senhor. Para o livro Josué, Introdução e Comentário de Richard Hess, a combinação da marcha ao redor de Jericó e a Páscoa de Josué no capítulo 5 relembra a primeira Páscoa. Deus destruirá os inimigos de Israel e consagrará a nação para si mesmo. A batalha toma-se parte da celebração da Páscoa, um memorial do primeiro êxodo e uma vitória sobre os inimigos na terra prometida. Assim, a cerimônia da arca descrita em Josué capítulo 6 cria uma procissão sagrada que entra na terra prometida. Muito embora o povo participe, é a obra divina que derrubará as defesas do inimigo e não permitirá, veja, que obstáculo algum resista ao avanço do povo de Deus em sua herança divina. O autor de Hebreus registra que, pela fé, caíram os muros de Jericó depois de rodeados por 7 dias. Você pode conferir isso lendo Hebreus capítulo 11, verso 30. As lições práticas são evidentes. A obediência irrestrita como fruto da fé permanente levou Israel à vitória. Ter fé é mais que crer intelectualmente, é também obedecer, por mais estranho, veja, que seja o mandamento. Nossas batalhas são eminentemente guerras espirituais. Não houve emprego de armas de guerra. Veja, as armas de nossa milícia não são carnais. Você pode conferir isso lendo 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. A tomada de Ai e o pecado de Acã. O nome Ai significa ruína. E foi ali, naquela pequena cidade, por conta da ação de um homem, que Israel experimentou sua única derrota quando ocupava a terra. O pânico inicial do povo de Deus é plausível. Você vê isso em Josué capítulo 7, verso 5.
em alguma coisa que eles haviam desagradado ao Senhor. Ao derramar seu coração diante do Senhor, Josué tem o esclarecimento de que o pecado no acampamento de Israel viabilizara a derrota. Você vê isso em Josué capítulo 7, do verso 7 ao 13. Qual foi o pecado de Acã? Você pode estar se perguntando. Ele tomou coisas condenadas e tentou utilizar para uso pessoal. O ciclo pecaminoso é claramente identificado. Vi, cobicei-os e tomei-os. Você vê isso em Josué capítulo 7, verso 21. Todo Israel sofreu. Eles já eram uma nação e o pecado individual de Acã se transformou no pecado de todos. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Josué capítulo 7, verso 6 ao 7, e depois do verso 10 ao 11, a parte A. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. O Senhor disse a Josué: Levanta-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou. Tanto Richard Hess e Martin Udstra, em seus comentários sobre o livro de Josué, concordam que o pecado de Acã afetou toda a comunidade, pois perdeu a sua reputação de invencível e roubou, podemos assim dizer, a pureza e a santidade, pois cometeu loucura em Israel. Você vê isso no verso 15. Que toda a nação devia ter diante de Deus. Veja, um único homem é o ofensor, mas toda a comunidade é vista como tendo cometido a transgressão. E a ira do Senhor acendeu-se contra ela, contra a nação. O indivíduo funciona dentro do contexto mais amplo da comunidade da qual ele é parte, ou seja, a solidariedade. A rebelião de Acã teve de ser identificada. Coisas amaldiçoadas, ou seja, o herém ou harém, como alguns dizem, pronunciado contra tudo que pertencia a Jericó e seus habitantes. É tratada decisivamente, antes que o povo de Deus sofresse ainda outra derrota e mortes. Assim como em Jericó, as lições também são evidentes. Santidade é condição para a vitória. A vida dupla sempre cobra um alto preço. Quando falta temor e obediência, coisas insignificantes podem levar à derrota. Ai, era uma pequena cidade que impôs a Israel uma grande derrota. Ações individuais comprometem o coletivo. Nenhum de nós vive para si. Você vê isso em Romanos capítulo 14, verso 7. Pecado oculto compromete a oração. A oração não anula o castigo quando há pecado no acampamento. Após a vitória em Ai, Israel marcha para o Monte Ebal. Você vê isso em Josué capítulo 8, verso 30 ao 35. Oferecem holocaustos, sacrificaram ofertas de paz e comunhão com Deus, leram as bênçãos e as maldições da lei, se comprometeram a obedecer ao Senhor e tomaram sua lei como regra de fé para a vida. Na promessa e instrução para a conquista da terra, uma ordem expressa havia sido dada. Israel não poderia fazer alianças com os cananeus. As notícias referentes à conquista de Jericó
e Ai haviam se espalhado. Veja, e era natural que os povos da terra buscassem aproximação com o povo de Deus. Mas por que os israelitas foram enganados pelos gibeonitas? A resposta é simples. Eles não consultaram ao Senhor. Você vê isso em Josué capítulo 9, verso 14. Sempre que tiramos o nosso foco do Senhor, veja, e vivemos aquém de Deus, implementamos alianças desastrosas. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Josué capítulo 9, verso 14 ao 16. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. 3 dias depois de fazerem o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. A Bíblia de Estudo Shed diz que Israel foi enganado não por causa do estratagema dos pagãos, veja, mas porque não pediram conselho ao Senhor. Muitos crentes estão decepcionados em sua vida espiritual simplesmente porque não usam a palavra de Deus. Para a vitória, temos que conhecer o conselho de Deus e a ele obedecer. Para o livro Josué, introdução e comentário de Richard Hess, o fato do povo não ser punido demonstra que Israel era inocente de desobediência intencional. Isso é importante destacar. O povo não tentou violar o mandamento de destruir todos os moradores da terra. Israel creu nos gibeonitas. É engraçado, né? E eles estavam mentindo. Ainda que inocente de violar a aliança, Israel é culpado de deixar de consultar a Deus acerca da questão. Porém, não cai debaixo da maldição de Deus, ok? Mas Gibeão cai. Desta forma, a descoberta do estratagema dos gibeonitas, no entanto, trouxe benefícios. A maldição de Josué contra eles transformou-se em bênção, pois foram condenados a servirem perpetuamente como escravos na casa de Deus. O tabernáculo foi construído em suas terras. Séculos mais tarde, face à infidelidade dos levitas e sacerdotes, Deus os substituiu pelos gibeonitas. E a rendição das 4 cidades gibeonitas abriu brecha no centro de Canaã, o que facilitou a divisão da terra em 2 partes. Em alguma medida, a inconsequência israelita foi transformada em benefício para Josué e os gibeonitas. Isso, no entanto, não deve ser considerado como regra, você compreende? Mas como aprendizado para nossas tomadas de decisões. O capítulo 10 narra a aliança entre 5 reis para derrotar Israel. Você vê isso em Josué capítulo 10, verso 3. O controle da região central por Israel e a traição dos gibeonitas foram as causas dessas alianças, comandada por Adoni-Zedeque de Jerusalém. No entanto, Deus interveio sobrenaturalmente. As pedras caem do céu e o sol se detém. Ameaçados pela coligação de reis, Gibeão pede ajuda a Israel. Depois de uma noite de marcha subindo uma serra, Israel confrontou a coalizão dos amorreus no vale de Aijalon, perto de Gibeão, lutando contra um inimigo já em completa confusão por causa da soberana intervenção de Yahvé, que lançou uma chuva de granizo de proporções incomuns, provocando o muito debatido dia longo, por meio do qual os israelitas tiveram um período adicional de luz solar para perseguir o inimigo.
Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Josué capítulo 10, verso 13 e 14. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. O comentário do Antigo Testamento Champlin, em relação às pedras que caem do céu, diz que isso foi um terror adicional, um castigo divino sob a forma de tremenda saraiva, que atingiu os amorreus do alto para baixo. E esse terror divino matou mais inimigos do que as espadas dos israelitas. Veja, destarte uma intervenção divina acompanhou aquela batalha, garantindo não somente o bom êxito das armas de Israel, mas também o aniquilamento do inimigo, a fim de que nunca mais, veja, viesse a perturbar aos filhos de Israel. Quanto ao sol se deter no céu, algumas explicações são dadas para este evento. A citação de uma poesia de Jazer, um antigo livro de canções e louvores, portanto, não deve ser interpretada literalmente. O sol somente parece, veja, ter parado, tendo acontecido, na realidade, a refração da luz. A ideia de parar não seria no sentido de deixar de se mover, veja, mas que deixasse de brilhar fortemente a fim de aliviar o povo. Por esta razão, o Senhor teria enviado a chuva de pedra. Deus prolongou a luz do sol para ajudar Israel a derrotar a coalizão. Não existe razão alguma para se duvidar que o Deus de milagres pode fazer isto. A captura e a execução dos 5 reis da coalizão, você vê isso no capítulo 10, do versículo 16 ao 26, e do rei de Maquedá, do capítulo 10, versículo 27 e 28, fez com que Israel tivesse acesso ao sul de Canaã. Mais 7 reis são derrotados sequencialmente. A população é dizimada, mas as cidades são preservadas para ocupação futura. As guerras do norte e o descanso das guerras. Depois de sair vitorioso na primeira campanha, na região central de Canaã, e na segunda campanha, na região sul de Canaã, Israel marcha para o norte, para a sua última campanha. Esta foi liderada por Jabim, rei de Azor, a maior cidade do norte de Canaã. Essa coalizão reuniu representantes de praticamente, veja, todos os grupos étnicos. E uma vez que possuíam carros de guerra, representava para Israel um grande desafio. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Josué, capítulo 11, verso 12, verso 15 e depois o verso 18 ao 19. Josué conquistou todas essas cidades e matou a espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Tudo o que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todos conquistou em combate. Segundo os comentários do Antigo Testamento de Josué, de Martin Udstra, tendo-se em mente o propósito desse resumo finalizador, é possível saber como o autor pode dizer, de fato, que Josué tomou toda a terra. A principal resistência dos inimigos havia sido quebrada, embora ainda restasse muito trabalho a ser feito.
para o benefício de Israel, a expulsão dos cananeus foi designada para levar um longo tempo. Mais uma vez, o autor preocupa-se em ressaltar a fiel execução da parte de Josué daquilo que o Senhor falara a Moisés. O propósito disso é confirmar a liderança de Josué. Isso indica também que a tomada da terra deve ser vista como um cumprimento da palavra divina falada a Moisés. Evidenciando uma fé permanente na promessa de vitória que o Senhor lhe havia afirmado, Josué marchou com seu povo. Sua vitória em Merom foi seguida por operações de rescaldo da região norte, eliminando a população e preservando as cidades, com exceção de Azor, que foi queimada e arrasada. O autor toma cuidado, podemos assim dizer, em fazer uma meticulosa distinção entre cidades que foram fisicamente destruídas, como Azor, e as que foram passadas ao fio da espada, que foram objeto do poderio militar, ou seja, a eliminação da população. A parte final do capítulo 11 e todo o capítulo 12 narram os feitos de Josué. Diz a Bíblia que a terra repousou da guerra. Ao concluir, podemos observar que os primeiros capítulos do livro de Josué, que relatam a ocupação de Canaã, registram preciosas lições que devemos observar em nossa vida. No capítulo 6 temos o milagre da queda de Jericó, seguida da redenção de Raabe. Para o cristão, a queda de Jericó representa um exemplo do poder da fé em Deus. Sem essa fé, nada pode acontecer. Com essa fé, contudo, o cristão pode superar qualquer obstáculo na vida, não importa quão grande seja. No capítulo 7, observamos as consequências dos pecados encobertos. Israel é derrotado e a família de Acã é morta. Para o cristão, a confissão do pecado traz a promessa de perdão. No capítulo 8, vemos a vitória que a santificação promove e a renovação da aliança no Monte Ebal. Para o cristão, a renovação da aliança relembra a necessidade de reunir-se regularmente e de renovar o compromisso com Deus e a obediência à vontade de Deus. Já no capítulo 9, somos chamados a atenção para as ações inconsequentes que não buscam o conselho de Deus. O engano de Israel no estabelecimento desse tratado relembra as advertências neotestamentárias contra fazer juramentos que podem colocar o cristão em situações de fazer concessões. Já nos capítulos 10, 11 e 12, aprendemos com as ações sobrenaturais do Senhor na vida daqueles que permanecem na fé, a continuidade das vitórias do povo de Deus, e contemplamos o resultado vitorioso de uma fé que é permanente nas promessas do Senhor. O cristão precisa entender que Deus está no controle de nossa vida em todas as situações, de todas as coisas. Basta perseverar. Eu finalizo perguntando: você tem evidenciado uma fé obediente que se utiliza de armas espirituais para superar as adversidades? O ciclo da queda de Acã o conduziu à ruína. Você já caiu nesse ciclo? O que fez para sair dele? Suas escolhas já implicaram em experiências negativas às pessoas próximas a você? Veja, pecados ocultos têm impedido você de usufruir do melhor de Deus? Você compreende, em sua soberania, o Senhor pode realizar sinais
que abençoe, protegem e são vitórias aqueles que cultivam uma fé permanente? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a compreender e entender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link, vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. Não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 3 e o tema foi a fé permanente. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem, que participam do canal, mas ainda não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso genuíno com a palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Pois toda vez que você assim o faz, o YouTube entende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.